Antes de qualquer fronteira, bandeira ou nome, o território que hoje chamamos de Argentina já era palco de uma história longa, complexa e profundamente humana, marcada por adaptações ao ambiente, conflitos, alianças e modos de vida que ajudaram a moldar tudo o que viria depois. Muito antes da chegada europeia, essa vasta extensão de terras era ocupada por dezenas de povos distintos, distribuídos entre regiões com climas, relevos e recursos radicalmente diferentes, o que produziu formas de organização social que jamais poderiam ser homogêneas. Antes de continuarmos, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. No Noroeste, em áreas de vales e montanhas, viviam sociedades agrícolas relativamente estáveis, como os diaguitas e cauchaquis, que dominavam técnicas de irrigação, cultivo de milho, batata e quinoa, além de cerâmica avançada e estruturas comunitárias bem definidas. Essas populações mantinham relações de troca, alianças e guerras locais, formando uma rede regional conectada aos Andes centrais. O tempo era organizado em torno da terra, das colheitas e dos ciclos naturais, e o poder costumava ser distribuído entre líderes comunitários, conselhos e autoridades religiosas. Já nos Pampas, região de planícies abertas, que mais tarde se tornaria símbolo da identidade argentina, predominavam grupos nômades ou seminômades, como querandis e outros povos caçadores-coletores. A sobrevivência dependia da caça, da mobilidade constante e do conhecimento detalhado do território. Nessas sociedades, a força física, a habilidade de guerra e a liderança pessoal tinham peso decisivo, criando estruturas políticas mais flexíveis, mas também mais vulneráveis a choques externos. No sul, na Patagônia e na Terra do Fogo, povos como os Mapuches, Tehuelches e Yámanas desenvolveram modos de vida adaptados a climas extremos, com deslocamentos longos, uso inteligente de recursos escassos e uma relação íntima com o ambiente. Ali, a ideia de propriedade fixa da terra tinha pouco sentido. O território era vivido, não delimitado. Isso criava uma lógica de pertencimento profundamente diferente da noção europeia, de posse e soberania. No Nordeste, próximo aos grandes rios, grupos guaranis construíram aldeias agrícolas, cultivando mandioca, milho e erva-mate, além de estabelecer redes comerciais e culturais amplas. A vida coletiva, a espiritualidade e a oralidade eram centrais, e a guerra, quando ocorria, tinha forte dimensão ritual e simbólica. Essa diversidade significa que nunca existiu uma Argentina indígena única. O que existia era um mosaico de povos com línguas, crenças, economias e estruturas políticas distintas, muitas vezes em conflito entre si. Essa fragmentação regional seria um fator decisivo séculos depois, quando a colonização europeia tentasse impor um poder central sobre realidades profundamente desiguais. A história argentina começa, portanto, não com a fundação de cidades ou a chegada de navios, mas com um território já cheio de memória, tensão e vida organizada, onde a ideia de unidade ainda estava muito distante de existir. Quando o Império Inca expandiu seu domínio a partir do coração andino, entre os séculos XV e início do século XVI, sua presença alcançou apenas uma parte do território que hoje pertence à Argentina. Ainda assim, esse contato limitado foi suficiente para deixar marcas profundas na organização social, econômica e simbólica do Noroeste, criando uma fronteira imperial que funcionava mais como zona de negociação e controle indireto do que como ocupação total. Diferentemente do que ocorreu no atual Peru ou na Bolívia, onde o poder inca se estabeleceu com grande densidade administrativa, no território argentino, ele se manifestou como uma extensão periférica de um sistema altamente centralizado. As regiões mais afetadas foram os vales do Noroeste, especialmente áreas próximas às atuais províncias de Jujuy, Salta, Tucumã e Catamarca. Ali os incas encontraram sociedades agrícolas já organizadas, como os diaguitas cauchaquis, que possuíam conhecimento avançado de cultivo em altitude, armazenamento de alimentos e produção artesanal. Em vez de destruir essas estruturas, o Império Inca frequentemente optava por incorporá-las, exigindo tributos, trabalho
e lealdade política em troca de proteção e integração a uma rede econômica maior. O instrumento central dessa integração era o sistema de trabalho obrigatório, conhecido como MITA, que mobilizava comunidades inteiras para obras públicas, agricultura estatal e produção de bens estratégicos. Estradas foram ampliadas, depósitos de alimentos foram construídos e centros administrativos surgiram como pontos de controle imperial. A famosa rede viária andina, que conectava regiões distantes por milhares de quilômetros, chegou a atravessar áreas do atual território argentino, permitindo circulação de tropas, mensageiros e mercadorias. No entanto, essa presença não foi pacífica nem absoluta. Muitos grupos resistiram ao domínio inca, alternando momentos de submissão estratégica com rebeliões abertas. A distância do centro imperial, somada às dificuldades geográficas e à diversidade cultural local, impedia um controle contínuo e total. Por isso, o domínio inca na Argentina pode ser entendido como uma fronteira viva, instável e negociada, onde o poder precisava ser constantemente reafirmado. Culturalmente, essa interação deixou heranças duradouras, técnicas agrícolas, padrões de organização comunitária, elementos religiosos e até palavras de origem quechua permaneceram na região, atravessando séculos e sobrevivendo à chegada dos europeus. A ideia de um poder central capaz de organizar trabalho, recursos e território também se tornou uma referência histórica importante, contrastando com as formas mais descentralizadas predominantes em outras regiões do futuro país. Quando os espanhóis chegaram ao continente, encontraram no noroeste argentino uma população já familiarizada com a noção de império, tributo e autoridade supracomunitária. Esse fator facilitaria certas alianças iniciais, mas também alimentaria resistências intensas quando o novo domínio europeu tentasse substituir o antigo sistema andino. Assim, mesmo sendo breve e periférica, a presença inca no território argentino ajudou a moldar uma região que sempre se sentiu, em algum grau, diferente do restante do país, carregando uma memória imperial que antecede a própria colonização europeia. A chegada dos europeus ao território que hoje compõe a Argentina não aconteceu como um ato único ou planejado, mas como uma sucessão de incursões incertas, marcadas por expectativas grandiosas e resultados frequentemente frustrantes. No início do século XVI, exploradores espanhóis avançaram pela região do Rio da Prata, movidos por rumores de riquezas semelhantes às encontradas no México e nos Andes centrais. O que encontraram, porém, foi um espaço imenso, sem cidades de pedra, sem minas abundantes de ouro ou prata, e habitado por povos cuja organização não correspondia aos modelos imperiais que os conquistadores já conheciam. Esse choque de expectativas moldou profundamente a forma como a região seria ocupada. Para os espanhóis, o território parecia ao mesmo tempo promissor e decepcionante. Promissor pela posição estratégica, pelos rios navegáveis e pelos campos aparentemente infinitos. Decepcionante pela ausência imediata de riquezas minerais capazes de sustentar uma colonização rápida e lucrativa. Essa contradição transformou a área em uma espécie de margem do império, um espaço explorado, mas por muito tempo secundário dentro da lógica colonial. O impacto da chegada europeia sobre as populações locais foi devastador. Mesmo antes de uma ocupação efetiva, doenças trazidas pelos recém-chegados se espalharam rapidamente, provocando quedas populacionais severas. Epidemias alteraram o equilíbrio entre grupos indígenas, enfraqueceram resistências e criaram vazios demográficos que seriam posteriormente ocupados. A violência direta, a escravização e a imposição de trabalho forçado completaram esse processo de desestruturação social. As primeiras tentativas de assentamento revelaram a fragilidade da presença europeia. Buenos Aires, fundada pela primeira vez em meados do século XVI, foi rapidamente abandonada diante da escassez de alimentos, dos conflitos com os povos locais e do isolamento em relação aos centros coloniais mais consolidados. Esse fracasso inicial deixou claro que o domínio europeu na região não seria imediato nem simples. A colonização avançaria de forma lenta, descontínua
e profundamente desigual. Ao contrário do que ocorreu em regiões fortemente integradas ao sistema colonial espanhol, o território argentino passou décadas sendo mais atravessado do que governado. Exploradores, missionários e pequenos grupos de colonos circulavam por rios e trilhas, estabelecendo contatos precários, alianças temporárias e confrontos constantes. O mapa do poder permanecia indefinido, com vastas áreas fora de qualquer controle efetivo. Esse período marcou o verdadeiro fim do mapa conhecido, para todos os envolvidos. Para os europeus, significou o reconhecimento de limites concretos à expansão imperial, baseada apenas na força e na ambição. Para os povos originários, significou a ruptura de um mundo que, embora marcado por conflitos internos, possuía equilíbrio próprio. A partir desse ponto, o território entraria em um longo processo de transformação, no qual nenhuma sociedade sairia intacta. A chegada europeia, portanto, não inaugura imediatamente uma nova ordem, mas um estado prolongado de incerteza. É nesse vazio de poder claro, entre a destruição do mundo indígena e a lenta construção da ordem colonial, que se lançam as bases das desigualdades regionais, da centralidade futura de certos portos e da dificuldade histórica de integrar um território tão vasto sob uma única autoridade. A consolidação da presença espanhola no território que viria a ser a Argentina ocorreu menos por grandes conquistas militares e mais pela fundação gradual de cidades, pensadas como núcleos administrativos, religiosos e econômicos, capazes de dar alguma estabilidade a um espaço ainda amplamente fora de controle. Diferentemente do modelo aplicado em regiões ricas em metais preciosos, onde a coroa concentrou esforços e recursos, aqui a lógica colonial foi marcada pela improvisação, pela escassez e por uma dependência constante de rotas externas. Após o abandono inicial de Buenos Aires, a colonização avançou principalmente a partir do interior, conectada ao Alto Peru, onde estavam os grandes centros administrativos e mineradores do Império Espanhol, na América do Sul. Cidades como Santiago del Estero, Córdoba, Salta, San Miguel de Tucumã e outras surgiram como pontos de apoio em rotas comerciais e militares, ligando o atual território argentino às minas de prata andinas. Essas cidades não eram grandes centros de riqueza, mas engrenagens de um sistema maior, voltadas ao abastecimento, ao controle do trabalho indígena e à circulação de mercadorias. A fundação dessas cidades seguia um padrão rígido imposto pela coroa. A praça central simbolizava o poder, cercada pela igreja, pelo cabildo e pelas casas das autoridades locais. Esse desenho urbano não era apenas estético. Ele materializava uma hierarquia social clara, onde o poder político, religioso e econômico se concentrava em poucos. Fora desse núcleo, a maior parte da população vivia em condições precárias, submetida a sistemas de trabalho compulsório e a relações de dependência pessoal. Buenos Aires seria refundada apenas no final do século XVI, agora com uma função mais definida: servir como porto de entrada e saída para o comércio regional. No entanto, por muito tempo, essa função foi oficialmente limitada pela própria política colonial espanhola e restringia o comércio direto com a metrópole. Isso transformou o contrabando em prática estrutural da economia local, criando uma elite portuária acostumada a operar à margem da lei imperial. A lógica colonial no território do Rio da Prata produziu um desequilíbrio profundo entre regiões. Enquanto o interior se mantinha ligado às economias andinas, com pouca autonomia e baixo crescimento, Buenos Aires começava a desenvolver uma identidade própria, voltada para o Atlântico, para o comércio e para uma relativa independência econômica. Essa divisão territorial e funcional se tornaria um dos eixos centrais de conflito da história argentina. Além disso, a presença espanhola nunca conseguiu eliminar completamente a autonomia indígena em vastas áreas. Grandes extensões dos Pampas, da Patagônia e do Chaco permaneceram fora do controle colonial efetivo por séculos, sendo vistas mais como fronteiras perigosas do que como territórios integrados. Essa incapacidade de domínio total reforçou a fragmentação do espaço e a sensação de um país sempre inacabado. Assim, a fundação das cidades coloniais não criou uma unidade sólida, mas um arquipélago de núcleos isolados,
ligados por rotas frágeis e interesses divergentes. A Argentina começava a se formar não como um projeto coerente, mas como um território costurado por conveniência, improviso e conflito, herança que continuaria a pesar sobre sua história muito depois do fim do domínio espanhol. A economia colonial no território do Rio da Prata nunca seguiu o modelo clássico de extração de metais que sustentava outras regiões do Império Espanhol. Aqui, a ausência de grandes jazidas obrigou colonos e autoridades a construírem um sistema econômico improvisado, baseado em recursos aparentemente simples, mas que acabariam moldando profundamente a estrutura social, a distribuição de poder e a mentalidade local. Desde cedo, a economia se organizou menos em torno do ouro, e mais em torno do gado, do couro, do transporte animal e de um comércio que operava constantemente na fronteira da legalidade. Os vastos campos naturais dos Pampas revelaram-se ideais para a criação extensiva de gado bovino. Animais introduzidos pelos europeus se multiplicaram rapidamente, quase sem custo, formando rebanhos enormes que vagavam livremente. A carne, porém, tinha valor limitado em um mundo sem refrigeração e com mercados distantes. O verdadeiro produto estratégico era o couro, essencial para a produção de calçados, arreios, correias e inúmeros artefatos utilizados tanto na Europa quanto nas colônias. Assim, o couro tornou-se a principal mercadoria de exportação informal da região. No interior, especialmente nas áreas ligadas ao Alto Peru, outro elemento ganhou importância econômica: as mulas. Elas eram indispensáveis para o transporte de prata, mercadorias e pessoas através das rotas andinas. Criar e vender mulas tornou-se um negócio lucrativo para certas regiões, integrando o território argentino a um circuito econômico mais amplo, ainda que subordinado. Essa economia de apoio reforçava a dependência do interior em relação aos centros mineradores, ao mesmo tempo em que mantinha a região distante de decisões estratégicas. A política comercial da coroa espanhola, extremamente restritiva, agravava as tensões. O comércio legal era limitado, lento e incapaz de atender às necessidades locais. Como resultado, o contrabando deixou de ser exceção para se tornar regra. Mercadorias europeias chegavam por vias clandestinas, trocadas por couro e outros produtos, enriquecendo comerciantes portenhos e criando uma elite econômica acostumada a operar fora do controle direto da metrópole. Esse sistema produziu efeitos duradouros. A elite de Buenos Aires desenvolveu uma relação ambígua com a autoridade imperial, oficialmente leal, mas na prática autônoma. A riqueza gerada pelo comércio informal fortaleceu famílias locais, financiou milícias e ampliou a distância econômica e cultural entre o porto e o interior. Enquanto isso, grande parte da população vivia à margem desse circuito, trabalhando em estâncias, missões ou pequenas propriedades com mobilidade social limitada. A economia colonial do Rio da Prata, portanto, não era fraca ou inexistente, mas profundamente distorcida. Ela funcionava nas sombras, sustentada por práticas toleradas, porém ilegais, e por um uso extensivo do território que privilegiava poucos. Essa lógica ensinou à região uma lição perigosa. Era possível prosperar sem integração plena ao Estado. Esse padrão de crescimento desigual, informal e concentrado deixaria marcas profundas na história argentina, reaparecendo de formas diferentes ao longo dos séculos seguintes. A Igreja Católica desempenhou um papel central na consolidação da ordem colonial no território do Rio da Prata, atuando não apenas como instituição religiosa, mas como uma das principais forças de organização social, cultural e política. Em regiões onde o Estado colonial era frágil, distante ou incapaz de impor sua autoridade de forma contínua, a Igreja assumia funções que iam muito além da evangelização, influenciando diretamente a educação, o trabalho, a moral pública e as relações de poder local. As missões religiosas, especialmente no Norte e no Nordeste, tornaram-se instrumentos fundamentais de integração forçada das populações indígenas ao sistema colonial. Por meio delas, comunidades inteiras eram reorganizadas em aldeamentos controlados, onde o cotidiano era rigidamente estruturado em torno do trabalho agrícola, da catequese
e da disciplina moral. Esse modelo permitia à coroa exercer controle indireto sobre territórios amplos, reduzindo custos militares e administrativos, ao mesmo tempo em que enfraquecia as estruturas tradicionais indígenas. A educação colonial também esteve quase inteiramente nas mãos da Igreja. O acesso à alfabetização era restrito e seletivo, destinado principalmente aos filhos das elites locais e a membros do clero. Universidades e colégios formavam burocratas, juristas e religiosos, criando uma camada letrada que concentrava o conhecimento e, com ele, o poder simbólico. Para a maioria da população, o ensino limitava-se à doutrina religiosa e à transmissão oral de normas de comportamento, reforçando hierarquias sociais profundamente desiguais. Essa concentração de autoridade não ocorreu sem tensões. Em muitos momentos, autoridades civis e religiosas entraram em conflito pelo controle de recursos, de territórios e de pessoas. Disputas sobre impostos, trabalho indígena e jurisdição eram frequentes, revelando que o poder colonial não era monolítico, mas fragmentado e negociado. Em algumas regiões, padres e missionários tornaram-se figuras mais influentes do que os próprios representantes da coroa, moldando alianças locais e resistindo a interferências externas. Ao mesmo tempo, a Igreja funcionava como espaço de mediação social. Em um mundo marcado por violência, exploração e instabilidade, ela oferecia uma linguagem moral capaz de justificar a ordem existente, ao mesmo tempo em que prometia redenção espiritual. Festas religiosas, rituais e calendários litúrgicos organizavam o tempo social, criando um senso de continuidade e pertencimento que ajudava a sustentar a estrutura colonial. Essa relação íntima entre religião, educação e poder deixou heranças duradouras. A associação entre autoridade moral e autoridade política, construída durante o período colonial, continuaria a influenciar a vida pública argentina muito depois da independência. A Igreja não apenas ajudou a moldar a sociedade colonial, mas contribuiu para criar uma cultura política onde legitimidade, tradição e poder caminharam juntos, muitas vezes em tensão com ideias de autonomia, igualdade e participação popular que surgiriam nos séculos seguintes. No final do século XVIII, a coroa espanhola reconheceu aquilo que, na prática, já era evidente havia décadas. O território do Rio da Prata não podia mais ser tratado como uma periferia distante, administrada a partir de centros andinos. A criação do vice-reino do Rio da Prata representou uma tentativa tardia, porém decisiva, de reorganizar o poder imperial, fortalecer o controle político e fiscal e responder a ameaças externas cada vez mais concretas. Essa mudança administrativa alterou profundamente o equilíbrio interno da região e colocou Buenos Aires definitivamente no centro do jogo. Até então, grande parte do atual território argentino dependia administrativamente do vice-reino do Peru. Essa ligação tornava a gestão lenta, ineficiente e distante da realidade local. O crescimento do comércio atlântico, a expansão do contrabando e o interesse crescente de potências europeias pelo sul do continente tornaram evidente a necessidade de uma autoridade mais próxima e mais forte. A criação do novo vice-reino foi, portanto, uma resposta estratégica à crise do próprio Império Espanhol. Com a nova estrutura, Buenos Aires tornou-se capital vice-real, sede de autoridades civis e militares, centro fiscal e principal porta de entrada e saída de mercadorias legais. A abertura parcial do comércio legal transformou a cidade rapidamente, ampliando sua riqueza, sua população e sua influência política. Para as elites portenhas, esse foi um momento de ascensão sem precedentes, consolidando uma identidade própria, mais atlântica do que andina, mais comercial do que administrativa. No entanto, essa reorganização também aprofundou tensões internas. As províncias do interior, que antes mantinham vínculos diretos com o Alto Peru, viram-se subordinadas a Buenos Aires, tanto economicamente quanto politicamente. Impostos, decisões administrativas e controle militar passaram a ser definidos no porto, reforçando um sentimento de desigualdade e dependência que alimentaria conflitos futuros. O vice-reino nasceu, assim,
já carregando uma fratura estrutural entre centro e periferia. A militarização foi outro elemento central desse novo período. Fortificações, guarnições e milícias locais ganharam importância diante do temor de invasões estrangeiras. A população urbana começou a se envolver diretamente na defesa do território, criando uma experiência inédita de mobilização armada fora do controle direto da metrópole. Esse aprendizado prático teria consequências profundas nos anos seguintes, quando a autoridade espanhola começasse a ruir. O vice-reino do Rio da Prata não foi apenas uma mudança administrativa, foi um laboratório político. Ao tentar modernizar e centralizar o poder, a coroa espanhola acabou fortalecendo elites locais, estimulando uma economia mais dinâmica e criando condições para que a própria ideia de autonomia se tornasse pensável. A partir desse momento, a região deixou de ser apenas uma margem do império e passou a se enxergar como um espaço capaz de governar a si mesmo, mesmo que ainda não soubesse exatamente como fazê-lo. No início do século XIX, o território do vice-reino do Rio da Prata foi subitamente lançado no centro de um conflito global que não havia escolhido. As invasões britânicas ocorridas em meio às guerras europeias expuseram de forma brutal as fragilidades do domínio espanhol e, ao mesmo tempo, desencadearam um processo irreversível de aprendizado político e militar entre as elites e a população local. Pela primeira vez, a defesa do território não dependeria da metrópole, mas da capacidade de organização interna. A primeira invasão ocorreu quando forças britânicas ocuparam Buenos Aires quase sem resistência significativa. A resposta espanhola foi lenta, confusa e distante. O poder colonial mostrou-se incapaz de proteger aquilo que afirmava governar. No entanto, a reconquista da cidade, liderada por forças locais organizadas em milícias improvisadas, mudou radicalmente a percepção de poder. Comerciantes, artesãos, trabalhadores e membros da elite armada passaram a atuar juntos, não por fidelidade à coroa, mas por defesa direta de seus próprios interesses. A segunda invasão, ainda mais ambiciosa, confirmou essa transformação. A população urbana participou ativamente da resistência, utilizando o conhecimento do território, das ruas e da dinâmica social da cidade para enfrentar um exército profissional. A vitória não foi apenas militar, mas simbólica. Ficou claro que a autoridade espanhola já não era indispensável para a sobrevivência política da região. Esse processo teve consequências profundas. As milícias criadas durante as invasões tornaram-se espaços de prestígio, poder e mobilização social. Oficiais locais ganharam reconhecimento, influência e experiência prática de comando. Ao mesmo tempo, a legitimidade do vice-rei e das instituições coloniais foi seriamente abalada. Se a defesa dependia da população, em nome de quem afinal se governava? As invasões também aceleraram mudanças econômicas e ideológicas. O contato direto com os britânicos revelou alternativas ao rígido sistema comercial espanhol, reforçando o desejo de abertura e autonomia econômica. Ideias sobre representação, direitos e soberania, que já circulavam de forma difusa, passaram a encontrar terreno fértil em uma sociedade que havia provado sua própria capacidade de agir coletivamente. Mais do que um episódio militar, as invasões britânicas funcionaram como um ensaio geral da ruptura colonial. Elas ensinaram que o poder podia ser construído localmente, que a obediência à metrópole não era inevitável e que a organização social poderia superar estruturas impostas de fora. Quando a crise do Império Espanhol se aprofundasse poucos anos depois, o território do Rio da Prata já não era uma colônia passiva, mas uma sociedade armada, politizada e consciente de sua própria força. No início do século XIX, a crise do Império Espanhol atingiu um ponto sem retorno. A invasão da Península Ibérica por forças estrangeiras desorganizou completamente a autoridade central, criando um vazio político que se espalhou por todas as colônias. No Rio da Prata, essa ruptura não foi recebida como um simples problema administrativo, mas como uma pergunta perigosa e inevitável. Se o rei não podia governar, quem tinha o direito de mandar? A Revolução de Maio nasceu exatamente dessa incerteza, mais do que de um plano claro de independência. Em Buenos Aires,
As elites locais já haviam acumulado experiência política, poder econômico e capacidade militar suficiente para agir. Comerciantes, advogados, militares e membros do cabildo passaram a discutir abertamente a legitimidade das autoridades coloniais. O argumento central não era ainda a separação definitiva da Espanha, mas a ideia de que, na ausência de um rei legítimo, a soberania retornava ao povo representado localmente. Essa formulação, aparentemente moderada, escondia uma mudança radical na lógica do poder. A deposição do vice-rei e a formação de uma junta local marcaram uma ruptura simbólica profunda. Pela primeira vez, o território passou a ser governado por autoridades escolhidas internamente, ainda que sob o discurso de lealdade formal ao monarca ausente. Esse equilíbrio frágil permitiu avançar sem provocar imediatamente uma guerra total, mas também abriu espaço para disputas intensas sobre o futuro político da região. O problema central da Revolução de Maio não foi derrubar uma autoridade, mas definir o que viria depois. Buenos Aires assumiu a liderança do processo, alegando representar todo o antigo vice-reino. No entanto, muitas províncias do interior não reconheceram automaticamente essa pretensão. Para elas, a queda do vice-rei não significava submissão ao Porto, mas a oportunidade de recuperar a autonomia. Assim, a revolução que pretendia criar unidade acabou expondo, desde o início, uma profunda fragmentação. Ao mesmo tempo, a mobilização política ganhou novas camadas sociais. Panfletos, discursos públicos e debates começaram a circular com intensidade inédita. A ideia de cidadania, ainda restrita e desigual, passou a fazer parte do vocabulário político. No entanto, a ausência de instituições sólidas, de consenso e de um projeto claro de Estado transformou o período revolucionário em um terreno instável, onde alianças mudavam rapidamente e a força frequentemente substituía o debate. A Revolução de Maio não resolveu o problema do poder. Ela o revelou em toda a sua complexidade. Ao romper com a autoridade colonial, abriu caminho para a independência, mas também para décadas de conflitos internos. O que começou como uma resposta pragmática a uma crise imperial se transformaria em uma longa disputa sobre quem era a Argentina, quem tinha o direito de governá-la e como manter unido um território que nunca havia sido, de fato, um corpo político coeso. Após a Revolução de Maio, o território do antigo vice-reino do Rio da Prata entrou em um período de guerra prolongada que moldaria de forma definitiva sua estrutura política, social e militar. A independência não foi um evento isolado nem consensual, mas um processo violento, fragmentado e desigual, travado em múltiplas frentes e com objetivos que nem sempre coincidiam. Antes de existir um Estado, existiu um país em armas, onde a sobrevivência política dependia da capacidade de mobilizar homens, recursos e lealdades. As campanhas militares se estenderam por regiões vastas e difíceis, conectando o destino do Rio da Prata às lutas em territórios vizinhos. No norte, os exércitos enfrentaram forças realistas, que resistiam com intensidade, apoiadas por setores locais temerosos da ruptura social que a revolução poderia provocar. A guerra nessa região foi marcada por avanços e recuos constantes, desgaste humano profundo e uma dependência crescente das populações locais, muitas vezes forçadas a sustentar ambos os lados. No oeste, a estratégia assumiu uma dimensão continental. A travessia dos Andes, liderada por José de San Martín, representou uma das maiores operações militares da história da América do Sul. Não se tratava apenas de libertar territórios, mas de destruir o coração do poder espanhol no continente. Essa visão ampliada conectava o destino do futuro Estado argentino ao de outras regiões, reforçando a ideia de que a independência não poderia ser garantida dentro de fronteiras estreitas. Enquanto isso, no próprio território do Rio da Prata, a guerra transformava a vida cotidiana. Recrutamentos forçados, escassez de recursos, deslocamentos populacionais e violência constante criaram uma sociedade habituada ao conflito. As instituições civis permaneceram frágeis, frequentemente subordinadas às necessidades militares. Oficiais ganhavam prestígio, influência política e capacidade de decisão,
consolidando uma cultura onde a autoridade armada se confundia com o governo. As guerras também aprofundaram divisões internas. Algumas províncias aderiram com entusiasmo à causa revolucionária, enquanto outras mantiveram posições ambíguas ou abertamente contrárias. A ausência de um comando central reconhecido por todos dificultava a coordenação e alimentava rivalidades regionais. Cada vitória militar resolvia um problema imediato, mas criava novos desequilíbrios políticos. Ao final do processo, a independência foi alcançada, mas a um custo elevado. O território emergiu exausto, economicamente fragilizado e politicamente fragmentado. No entanto, a experiência da guerra deixou um legado decisivo: a ideia de que o poder se conquista e se mantém pela força organizada. Antes de ser um país de leis estáveis, a Argentina nasceu como um país moldado por campanhas militares, lideranças carismáticas e lealdades construídas no campo de batalha. Esse traço marcaria profundamente os conflitos internos que viriam a seguir. Com o fim das guerras de independência, a Argentina não encontrou paz nem estabilidade. O colapso da autoridade colonial deixou para trás um território politicamente fragmentado, sem consenso sobre como deveria ser organizado o novo Estado. O conflito entre federalistas e unitários não foi uma simples disputa ideológica, mas a expressão direta de interesses econômicos, regionais e sociais profundamente incompatíveis que transformaram a política em uma continuação da guerra por outros meios. Os unitários defendiam um poder central forte, concentrado em Buenos Aires, capaz de impor leis uniformes, controlar a arrecadação e organizar o país segundo um modelo inspirado em estados europeus. Para esse grupo, a centralização era a única forma de evitar a desintegração territorial e garantir ordem, comércio e reconhecimento internacional. A alfândega do Porto, principal fonte de renda, era vista como instrumento legítimo do governo central, mesmo que isso significasse subordinar o interior. Os federalistas, por outro lado, não formavam um bloco homogêneo, mas compartilhavam a defesa da autonomia provincial. Para as elites do interior, a centralização em Buenos Aires representava a substituição do domínio espanhol por um novo tipo de dominação, agora exercida pelo Porto. Eles exigiam controle local sobre impostos, milícias e administração, além de uma distribuição mais justa das receitas alfandegárias. O federalismo, nesse contexto, era menos uma doutrina abstrata e mais uma reação à desigualdade concreta. Essa disputa rapidamente se transformou em conflito armado. Exércitos improvisados, liderados por chefes regionais, enfrentavam forças ligadas ao governo central. A violência não era exceção, mas método político. A ausência de instituições sólidas fazia com que cada vitória militar redefinisse temporariamente o poder, sem jamais resolvê-lo de forma definitiva. Governos surgiam e caíam ao ritmo das batalhas, e constituições eram propostas sem capacidade real de aplicação. A moeda, o recrutamento militar e o controle das rotas comerciais tornaram-se instrumentos centrais da disputa. Buenos Aires, com acesso ao comércio exterior, acumulava vantagens econômicas que reforçavam sua posição política. As províncias dependentes do Porto viam sua autonomia constantemente ameaçada, alimentando ressentimentos que se expressavam em rebeliões recorrentes. Esse conflito moldou uma cultura política marcada pela desconfiança mútua e pela normalização da força como ferramenta legítima de governo. A ideia de um Estado nacional passou a ser associada, para muitos, à imposição violenta de interesses regionais sobre outros. Ao mesmo tempo, a fragmentação enfraquecia o país no cenário internacional, tornando-o vulnerável a pressões externas. A luta entre federalistas e unitários não produziu vencedores claros, mas deixou cicatrizes profundas. Ela estabeleceu o padrão de uma Argentina que nascia dividida entre centro e periferia, porto e interior, projeto nacional e autonomia local. Esse antagonismo não seria resolvido rapidamente. Ao contrário, continuaria a reaparecer com novos nomes e formas ao longo de toda a história do país. Com a fragilidade das instituições centrais e a incapacidade de impor uma autoridade nacional estável, o poder na Argentina do início do século XIX
passou a se organizar de forma territorial e personalizada. Nesse vazio institucional, emergiram os caudilhos, líderes regionais que combinavam prestígio militar, influência social e controle direto sobre homens armados. Eles não governavam por meio de leis abstratas, mas através de relações pessoais de lealdade, proteção e troca, adaptadas a realidades locais muito distintas. Os caudilhos surgiram principalmente no interior, onde a distância de Buenos Aires e a precariedade administrativa tornavam inviável qualquer governo central efetivo. Nessas regiões, a autoridade precisava ser visível, imediata e capaz de garantir ordem mínima. O caudilho assumia esse papel, funcionando ao mesmo tempo como juiz, comandante militar, mediador de conflitos e distribuidor de favores. Sua legitimidade não vinha de eleições ou constituições, mas da capacidade de manter a paz local, proteger aliados e vencer inimigos. Esse tipo de poder estava profundamente ligado à estrutura econômica regional. Estâncias, redes de comércio interno e controle de rotas eram fundamentais para sustentar milícias e recompensar seguidores. A política se confundia com a administração dessas redes, e governar significava, muitas vezes, equilibrar interesses rivais sem provocar uma guerra aberta. A lealdade não era ideológica, mas pragmática, e podia mudar rapidamente conforme as circunstâncias. Para as elites portenhas e os defensores da centralização, os caudilhos representavam atraso, barbárie e fragmentação. No entanto, para grande parte da população do interior, eles eram a única forma concreta de autoridade conhecida. Em um país onde o Estado era uma ideia distante, o caudilho era a presença real. Essa diferença de percepção alimentou discursos profundamente polarizados, que dividiam o país entre civilização e barbárie, simplificando uma realidade muito mais complexa. A coexistência de múltiplos caudilhos tornou o cenário político instável. Alianças se formavam e se rompiam com frequência, guerras regionais se sucediam e o poder nacional permanecia indefinido. Ao mesmo tempo, essa dinâmica impediu que Buenos Aires impusesse facilmente sua hegemonia, prolongando o conflito entre centro e províncias. O sistema de poder caudilhista não foi um acidente histórico, mas uma resposta direta às condições concretas do país. Ele revelou os limites de projetos políticos importados e mostrou que a Argentina precisaria enfrentar, cedo ou tarde, o desafio de construir instituições capazes de substituir a autoridade pessoal pela autoridade impessoal do Estado. Até que isso acontecesse, o país continuaria sendo governado mais por homens do que por leis. No contexto de fragmentação política, guerras regionais e disputas permanentes entre Buenos Aires e o interior, emergiu a figura que, por décadas, definiria o destino do país de forma decisiva. Juan Manuel de Rosas não foi apenas mais um caudilho, mas o símbolo máximo da tentativa de transformar poder pessoal em ordem nacional. Seu governo representou uma resposta extrema ao caos, oferecendo estabilidade em troca de obediência absoluta e deixando marcas profundas na cultura política argentina. Rosas construiu seu poder a partir de uma base econômica sólida, ligada às grandes estâncias de gado e ao controle das milícias rurais. Sua autoridade se consolidou ao assumir o governo de Buenos Aires com poderes extraordinários, apresentados como necessários para restaurar a paz e proteger a soberania. Na prática, isso significou a suspensão de garantias, a perseguição sistemática de opositores e a concentração quase total do poder em suas mãos. O regime rosista utilizou propaganda, símbolos e rituais políticos de forma intensa. A lealdade não era apenas política, mas emocional e pública. Vestir cores associadas ao governo, participar de manifestações e declarar apoio tornaram-se gestos obrigatórios. A polícia política e as redes de vigilância criaram um clima de medo constante, onde a dissidência era rapidamente identificada e punida. A violência deixou de ser episódica para se tornar instrumento regular de governo. Ao mesmo tempo, Rosas conseguiu algo que poucos antes dele haviam alcançado: impor uma ordem relativamente estável em um território marcado por décadas de conflito. Controlou as relações exteriores, enfrentou pressões de potências europeias
e manteve a unidade formal do país, ainda que sob coerção. Para setores da população, especialmente em Buenos Aires, seu governo representou segurança, previsibilidade e defesa contra ameaças externas. O custo social dessa estabilidade foi alto. A repressão destruiu a vida política plural, forçou o exílio de intelectuais e líderes opositores e consolidou uma cultura de obediência baseada no medo. As províncias permaneceram subordinadas ao porto, sem verdadeira autonomia, alimentando ressentimentos que continuariam a explodir após sua queda. Rosas encarnou a contradição central da história argentina, a busca por ordem em um país dividido, frequentemente alcançada por meios autoritários. Seu governo mostrou que a força podia organizar o Estado, mas também que esse tipo de organização carregava sementes de novos conflitos. Quando seu poder finalmente ruísse, a Argentina não retornaria ao caos anterior, mas também não escaparia das tensões estruturais que Rosas apenas havia contido, não resolvido. A queda de Juan Manuel de Rosas marcou o fim de um período de controle central exercido pela força e abriu uma nova fase de incerteza política, agora orientada pela tentativa de construir regras estáveis para um país que ainda não havia aprendido a conviver com a diferença. A derrota militar de Rosas não significou consenso, mas a oportunidade de transformar décadas de conflito armado em um acordo institucional mínimo capaz de sustentar a existência de um Estado nacional. Após sua deposição, as antigas tensões entre Buenos Aires e as províncias voltaram à superfície com intensidade. A pergunta central permanecia a mesma: quem detinha a soberania e como ela deveria ser exercida? Para as lideranças provinciais, o fim do rosismo precisava significar o reconhecimento real da autonomia local. Para Buenos Aires, abrir mão do controle do porto e da alfândega representava um risco econômico e político difícil de aceitar. O país tentava se reorganizar enquanto ainda sangrava das feridas do passado recente. Nesse contexto, a elaboração de uma Constituição tornou-se prioridade. O objetivo era estabelecer um marco legal que definisse competências, limites de poder e formas de representação. Inspirada em modelos liberais, a Constituição buscava conciliar federalismo e autoridade central, garantindo autonomia provincial ao mesmo tempo em que criava um governo nacional capaz de agir. No papel, o desenho era equilibrado. Na prática, carregava contradições profundas. Buenos Aires resistiu inicialmente à integração plena ao novo arranjo constitucional, mantendo-se separada e defendendo seus interesses próprios. Essa cisão revelou que o problema argentino não era apenas jurídico, mas estrutural. As regras escritas não eliminavam as assimetrias econômicas, nem o peso político acumulado pelo porto ao longo de décadas. O país nascia constitucionalmente dividido, com uma unidade formal que escondia disputas ainda abertas. Apesar dessas limitações, o novo marco institucional representou um avanço significativo. Pela primeira vez, havia um conjunto de normas reconhecidas como referência comum, ainda que imperfeitas. A política começava lentamente a se deslocar do campo de batalha para o campo da lei, mesmo que a ameaça da força permanecesse sempre presente. A queda de Rosas e o desenho constitucional não encerraram os conflitos, mas redefiniram sua forma. A Argentina entrava em uma etapa em que o poder passava a ser disputado dentro de instituições, ainda frágeis, mas existentes. O desafio deixava de ser apenas vencer inimigos armados e passava a ser construir um Estado capaz de sobreviver às próprias divisões. A segunda metade do século XIX marcou um ponto de inflexão decisivo na história argentina. Após décadas de guerras internas, pactos frágeis e constituições contestadas, o país iniciou um processo gradual, porém implacável, de unificação política e centralização do poder. Esse movimento não ocorreu por consenso amplo, mas pela combinação de força militar, reorganização administrativa e controle econômico, transformando a ideia abstrata de nação em uma realidade imposta. O elemento central desse processo foi a construção de um exército nacional permanente. Diferentemente das milícias regionais e das forças pessoais dos caudilhos,
O novo exército respondia a um comando central e se apresentava como instrumento legítimo do Estado. Sua função não era apenas defender fronteiras externas, mas garantir a autoridade interna, sufocando rebeliões provinciais e eliminando resistências ao poder central. A guerra deixava de ser episódica e passava a ser monopólio do Estado. A centralização financeira acompanhou essa transformação militar. O controle da alfândega de Buenos Aires consolidou-se como base material do poder nacional. A arrecadação proveniente do comércio exterior financiava o exército, a burocracia e os projetos de infraestrutura, reforçando um ciclo em que o porto sustentava o Estado e, ao mesmo tempo, ampliava sua própria influência política. As províncias dependentes dessas transferências viam sua autonomia cada vez mais limitada na prática. A unificação também se expressou na padronização administrativa e legal. Códigos, sistemas fiscais e estruturas de governo passaram a ser impostos de forma mais uniforme, reduzindo a diversidade de práticas regionais. Esse processo trouxe previsibilidade e integração, mas também aprofundou ressentimentos locais, especialmente onde tradições políticas próprias eram substituídas por decisões tomadas à distância. Do ponto de vista das elites nacionais, a centralização representava progresso, ordem e inserção no mundo moderno. Para amplos setores do interior, porém, significava perda de poder, submissão econômica e marginalização política. A violência não desapareceu. Ela foi reorganizada, agora legitimada pelo discurso do Estado Nacional e do interesse geral. Ao final desse processo, a Argentina deixou de ser um conjunto instável de províncias armadas e tornou-se um Estado funcional, capaz de arrecadar, legislar e impor sua autoridade. No entanto, essa unificação carregava uma marca profunda. Ela foi construída de cima para baixo, com base na força e na desigualdade regional. Essa origem moldaria as tensões futuras entre centro e periferia, desenvolvimento e exclusão, que continuariam a definir o destino do país. A chamada Conquista do Deserto foi um dos processos mais decisivos e controversos da história argentina. Ela não foi apenas uma campanha militar contra povos originários, mas a etapa em que o Estado Nacional consolidou sua soberania sobre vastas áreas do sul e do oeste, transformando fronteiras móveis em linhas controladas, incorporando territórios à economia nacional e redefinindo pela força quem teria direito à terra. O nome sugere um vazio, mas o que existia ali eram sociedades vivas, com redes de parentesco, rotas, territórios de uso e sistemas próprios de autoridade. A campanha foi, portanto, menos uma ocupação de deserto e mais a imposição de um novo regime político e econômico sobre regiões que resistiam à integração. Na segunda metade do século XIX, a fronteira entre áreas controladas pelo Estado e áreas sob domínio indígena ainda era instável. Ataques, represálias e negociações faziam parte de um ciclo que envolvia roubo de gado, captura de pessoas, alianças temporárias e tratados frequentemente rompidos. Para o governo central, essa instabilidade era vista como ameaça à segurança e, sobretudo, como obstáculo ao projeto de expansão agroexportadora. Terras férteis e amplas eram consideradas indispensáveis para atrair capital, ampliar a criação de gado e integrar o país ao mercado mundial. A solução escolhida foi militar. A campanha envolveu planejamento, logística e o uso crescente de tecnologia e infraestrutura, como linhas de fortins e comunicações mais eficientes. O Estado mobilizou tropas de forma sistemática, avançando em ondas, ocupando territórios e desarticulando resistências. O resultado foi a derrota militar de muitos grupos indígenas, a morte de milhares de pessoas e a captura de sobreviventes, frequentemente submetidos a condições de trabalho forçado, deslocamentos e separação de famílias. Para o país oficial, isso era apresentado como civilização, progresso e segurança. Para as comunidades atingidas, foi uma ruptura traumática, com perda de território, identidade e autonomia. O impacto econômico foi imediato e profundo. A incorporação dessas terras ampliou a base territorial da Argentina e permitiu a expansão de estâncias, a concentração fundiária e o fortalecimento de uma elite rural
ligada ao Estado. Grandes extensões foram distribuídas ou vendidas em condições favoráveis a grupos com influência política e capacidade de investimento. Assim, a conquista territorial também foi uma conquista social. Ela consolidou uma estrutura de propriedade extremamente desigual, que deixaria marcas duradouras na distribuição de renda e poder. A conquista do deserto também teve efeito simbólico. Ela ajudou a construir uma narrativa nacional que associava modernidade à eliminação de resistências internas e que tratava povos originários como obstáculos a serem removidos. Essa visão foi incorporada a discursos oficiais, à educação e à memória pública por décadas, produzindo uma identidade nacional que celebrava a expansão ao mesmo tempo em que apagava a violência que a tornou possível. Ao final, o Estado argentino saiu mais forte, mais amplo e mais integrado territorialmente. Mas esse fortalecimento foi construído sobre a exclusão e o sofrimento de populações inteiras. A fronteira interna foi resolvida pela força e o país ganhou espaço para crescer economicamente. Porém, o custo moral e humano dessa expansão permaneceu como ferida histórica, reaparecendo em debates sobre memória, justiça, direitos territoriais e a própria definição de quem pertence à história nacional argentina. Com a fronteira interna militarmente controlada e vastas extensões de terra incorporadas ao Estado, a Argentina entrou em uma fase de crescimento acelerado, baseada em um modelo econômico claro e profundamente assimétrico. A partir do final do século XIX, o país passou a se organizar como grande exportador de produtos primários, especialmente carne e trigo, integrando-se de forma decisiva ao mercado mundial. Esse modelo transformou a Argentina em sinônimo de abundância e prosperidade aos olhos externos, ao mesmo tempo em que criava dependências estruturais que condicionariam seu futuro. A base desse crescimento foi a combinação de terras férteis, clima favorável e capital estrangeiro. Investimentos externos financiaram ferrovias, portos frigoríficos e infraestrutura logística, conectando o interior produtivo ao litoral exportador. As ferrovias não foram desenhadas para integrar o território de forma equilibrada, mas para escoar produção rapidamente até Buenos Aires, reforçando a centralidade do porto e aprofundando a desigualdade regional. O país crescia, mas crescia de forma concentrada. A produção agropecuária passou a dominar a economia e a política. Grandes proprietários rurais consolidaram poder econômico e influência institucional, tornando-se atores centrais do Estado. A riqueza gerada pelas exportações impulsionou a urbanização, financiou serviços públicos e elevou o padrão de vida de setores importantes da população. Em determinados momentos, a Argentina figurou entre as economias mais prósperas do mundo, alimentando a imagem de um país destinado ao sucesso permanente. No entanto, essa prosperidade tinha limites claros. O modelo agroexportador dependia fortemente de preços internacionais, da demanda externa e do fluxo contínuo de capital estrangeiro. Qualquer choque no comércio global repercutia imediatamente na economia nacional. Além disso, a concentração de terras e renda restringia a formação de um mercado interno robusto, tornando o crescimento vulnerável e desigual. A industrialização permaneceu secundária e a diversificação econômica avançou lentamente. O Estado, em grande medida, atuava para garantir as condições de exportação, mais do que para promover transformação estrutural. Esse padrão criou uma sociedade marcada por contrastes. Cidades modernas convivendo com vastas áreas rurais concentradas, riqueza visível ao lado de exclusão persistente. O celeiro do mundo foi, ao mesmo tempo, um período de afirmação internacional e o momento em que se consolidaram escolhas que cobrariam preço alto mais adiante. O sucesso do modelo reforçou a crença de que bastava exportar para prosperar, adiando debates sobre industrialização, inclusão e soberania econômica. Quando o cenário global mudasse, essas fragilidades deixariam de ser invisíveis e o país seria forçado a confrontar os limites de um crescimento que parecia sólido, mas era profundamente dependente. O crescimento econômico impulsionado pelo modelo agroexportador
coincidiu com uma das maiores ondas migratórias da história moderna, alterando de forma profunda a composição demográfica, social e cultural da Argentina. Entre o final do século XIX e o início do século XX, milhões de imigrantes europeus chegaram ao país atraídos pela promessa de trabalho, ascensão social e estabilidade. Esse fluxo humano não apenas abasteceu a economia de mão de obra, mas redefiniu a identidade nacional em um ritmo vertiginoso. A maioria dos imigrantes se concentrou nas cidades, especialmente em Buenos Aires, que cresceu de maneira explosiva. O espaço urbano se expandiu rapidamente, muitas vezes sem planejamento adequado, dando origem a bairros populares densamente povoados. Ali, línguas, costumes, culinárias e tradições diversas se misturavam, criando uma vida cultural intensa e, ao mesmo tempo, tensões constantes. A cidade tornou-se um laboratório social onde o velho e o novo conviviam de forma instável. No campo, parte desses imigrantes foi absorvida pelas estâncias e pelas atividades ligadas à produção agrícola, mas a concentração fundiária limitava o acesso à terra. Muitos recém-chegados encontraram trabalho como arrendatários, trabalhadores sazonais ou operários ligados à cadeia de exportação. A promessa de prosperidade era real para alguns, mas distante para muitos outros, gerando frustração e desigualdade. A imigração acelerou a formação de uma classe trabalhadora urbana numerosa e diversa. Oficinas, fábricas incipientes, portos e serviços passaram a depender dessa força de trabalho, que trazia consigo experiências políticas e organizacionais de seus países de origem. Ideias sobre sindicalismo, direitos trabalhistas e participação política começaram a circular com intensidade inédita, transformando a vida social e ampliando o espaço do conflito. Culturalmente, o país passou por uma reinvenção. A língua, os hábitos cotidianos e as formas de sociabilidade foram profundamente influenciados pelos imigrantes. Ao mesmo tempo, as elites buscaram construir uma narrativa de identidade nacional capaz de integrar essa diversidade, muitas vezes exaltando a ideia de progresso e modernidade enquanto ignoravam exclusões persistentes. A urbanização acelerada criou oportunidades, mas também novos problemas. Moradia precária, serviços insuficientes e desigualdade social tornaram-se marcas visíveis das grandes cidades. O Estado, ainda moldado para servir ao modelo exportador, demorou a responder a essas demandas. Assim, a imigração em massa não apenas transformou a Argentina em termos populacionais, mas lançou as bases de conflitos sociais e políticos que ganhariam força nas décadas seguintes, quando a questão do trabalho passaria ao centro da vida nacional. A rápida urbanização e a formação de uma ampla classe trabalhadora colocaram a Argentina diante de um desafio que o modelo agroexportador não estava preparado para enfrentar. O país, que crescia voltado para o mercado externo, precisava agora lidar com conflitos internos cada vez mais intensos, gerados por desigualdade, exploração do trabalho e ausência de mecanismos eficazes de mediação social. A questão do trabalho deixou de ser periférica e passou ao centro da vida política. Nas cidades, especialmente nos grandes centros portuários e industriais, operários enfrentavam jornadas longas, salários instáveis e condições precárias de moradia e saúde. A ausência de legislação trabalhista consistente tornava o cotidiano inseguro e imprevisível. Nesse ambiente, ideias vindas da Europa encontraram terreno fértil. Anarquismo, socialismo e outras correntes passaram a organizar trabalhadores em sindicatos, associações e federações, criando uma rede de mobilização inédita. Greves tornaram-se frequentes e muitas vezes massivas. Elas não se limitavam a reivindicações econômicas imediatas, mas questionavam a própria estrutura social. Para as elites e para o Estado liberal, essas mobilizações eram vistas como ameaça à ordem e ao progresso. A resposta predominante foi a repressão. Forças policiais e militares foram usadas para dissolver protestos, prender lideranças e controlar bairros operários, normalizando a violência como ferramenta de gestão social. Ao mesmo tempo, surgiram tentativas iniciais de regulamentação.
Algumas leis trabalhistas começaram a ser discutidas e implementadas, buscando reduzir tensões sem alterar profundamente o modelo econômico. Essas medidas, porém, eram limitadas e frequentemente insuficientes para conter o descontentamento. O Estado oscilava entre concessões pontuais e repressão dura, sem construir um pacto social duradouro. Esse período revelou os limites do liberalismo argentino. O modelo político que garantia liberdade de comércio e crescimento econômico não oferecia respostas eficazes para a questão social. A desigualdade crescente e a exclusão de amplos setores da população minavam a legitimidade do sistema, alimentando radicalizações e ressentimentos. A sociedade do trabalho, marcada por conflito permanente, expôs uma contradição central: um país moderno em aparência, mas incapaz de integrar plenamente quem sustentava sua economia. Esse impasse preparou o terreno para mudanças mais profundas, que seriam aceleradas por choques externos. Quando a economia mundial entrasse em crise, a fragilidade desse equilíbrio ficaria evidente, e a Argentina seria forçada a repensar suas bases políticas e econômicas. O colapso da economia mundial no início do século XX atingiu a Argentina com força imediata e profunda, revelando fragilidades que até então haviam sido mascaradas pelo crescimento contínuo das exportações. A queda brusca da demanda internacional por carne e grãos reduziu receitas, provocou desemprego e desorganizou as finanças públicas. O modelo agroexportador, que por décadas parecera sólido e suficiente, mostrou-se incapaz de proteger o país de choques externos. A confiança no caminho seguido começou a ruir. A contração do comércio exterior afetou diretamente o coração do sistema. A arrecadação despencou, o crédito secou e a economia urbana sentiu o impacto com rapidez. Trabalhadores perderam empregos, salários foram comprimidos e a tensão social se intensificou. As respostas do Estado liberal revelaram-se limitadas. Acostumado a administrar crescimento, o governo tinha pouca experiência em gerir crise profunda, e suas medidas pareceram tardias e insuficientes para grande parte da população. Nesse ambiente de descontentamento, a legitimidade das instituições políticas foi duramente abalada. O sistema eleitoral, já marcado por exclusões e manipulações, passou a ser visto como incapaz de oferecer soluções. Setores das elites econômicas e militares começaram a defender abertamente a necessidade de uma intervenção salvadora para restaurar a ordem e proteger interesses considerados estratégicos. A política entrou em um estado de emergência permanente. O golpe de 1930 marcou uma ruptura decisiva. Pela primeira vez desde a organização constitucional, um governo civil foi derrubado por forças militares em nome da estabilidade. A justificativa era pragmática: conter o caos, reorganizar a economia e preservar a nação. Na prática, inaugurou-se um novo padrão de intervenção militar na vida política, enfraquecendo a ideia de alternância democrática e estabelecendo um precedente duradouro. Ao mesmo tempo, a crise estimulou mudanças econômicas importantes. A escassez de importações levou à expansão de atividades industriais voltadas para o mercado interno. A substituição de importações ganhou espaço não como projeto planejado, mas como resposta improvisada à falta de alternativas. O Estado começou a assumir papel mais ativo na economia, ainda que sem abandonar completamente as velhas estruturas. O fim da confiança no modelo agroexportador não significou sua extinção imediata, mas abriu uma fissura irreversível. A Argentina entrava em uma fase de experimentação política e econômica, marcada por incerteza, autoritarismo crescente e busca por novos caminhos. O choque da crise global havia quebrado a ilusão de prosperidade automática e colocado o país diante de uma pergunta que retornaria muitas vezes ao longo de sua história: como crescer sem depender do mundo externo para sobreviver? O período que se seguiu ao golpe de 1930 ficou conhecido como a Década Infame, não apenas pela crise econômica persistente, mas pela consolidação de um sistema político baseado na manipulação institucional, na exclusão deliberada e na corrupção como método de governo.
A promessa de restaurar a ordem rapidamente se transformou em um regime que buscava estabilidade a qualquer custo, mesmo que isso significasse esvaziar a própria ideia de democracia. As eleições continuaram a existir, mas perderam grande parte de seu significado. A fraude tornou-se prática recorrente, organizada de forma sistemática para garantir a permanência no poder de grupos alinhados aos interesses dominantes. O voto deixou de ser instrumento de representação e passou a funcionar como formalidade, alimentando o cinismo político e a desconfiança generalizada da população em relação às instituições. No campo econômico, o Estado aprofundou sua intervenção, mas de maneira seletiva. Acordos comerciais foram firmados para assegurar mercados externos em um contexto adverso, muitas vezes em condições desfavoráveis ao país. Esses pactos buscavam preservar o núcleo agroexportador enquanto se administravam os efeitos sociais da crise, reforçando a dependência externa e protegendo setores tradicionais da economia. A repressão política acompanhou esse arranjo. Greves e protestos continuaram a ocorrer, mas eram tratados como ameaça à estabilidade. A polícia e os serviços de segurança ampliaram sua atuação, vigiando sindicatos, censurando opositores e controlando a circulação de ideias consideradas subversivas. O objetivo não era mobilizar apoio popular, mas neutralizar resistências e administrar o conflito social. As elites políticas e econômicas encontravam-se divididas quanto ao futuro do país, mas unidas na defesa da ordem existente. Essa engenharia do poder criou uma aparência de normalidade institucional, que escondia um sistema profundamente excludente. A política tornava-se um jogo fechado, distante da vida cotidiana da maioria da população. A década infame aprofundou o distanciamento entre Estado e sociedade. Ao negar canais legítimos de participação, o regime contribuiu para acumular frustrações e ressentimentos que não desapareciam, apenas se deslocavam. Quando surgisse uma liderança capaz de falar diretamente às massas e oferecer reconhecimento, direitos e pertencimento, esse sistema mostraria seus limites. O período preparou, silenciosamente, o terreno para uma transformação política que mudaria a Argentina de forma duradoura. No meio do esgotamento político da década infame, a Argentina assistiu ao surgimento de uma força capaz de romper o bloqueio institucional e reorganizar a relação entre Estado e sociedade. O peronismo não nasceu como ideologia plenamente formulada, mas como resposta prática a uma sociedade cansada de exclusão, fraude e repressão. Ele emergiu do encontro entre um Estado em busca de legitimidade e uma classe trabalhadora urbana que exigia reconhecimento, direitos e voz política. A expansão da indústria durante os anos de crise havia criado um novo perfil social. Milhares de trabalhadores migraram do interior para as cidades, ocupando fábricas, oficinas e serviços. Esses setores, até então marginalizados da vida política, tornaram-se base decisiva de mobilização. A ação estatal passou a dialogar diretamente com esse público, oferecendo proteção trabalhista, benefícios sociais e reconhecimento simbólico. Pela primeira vez, amplas camadas populares sentiram-se vistas pelo poder. O peronismo construiu uma linguagem política inédita. Em vez de falar apenas às elites, ou por meio de instituições formais, comunicava-se diretamente com as massas, utilizando símbolos, rituais e discursos capazes de gerar identificação emocional. Direitos sociais passaram a ser apresentados não como concessões técnicas, mas como conquistas coletivas. O trabalho tornou-se eixo central da identidade nacional, e o Estado passou a se apresentar como mediador e protetor. Os sindicatos assumiram papel estratégico nesse novo arranjo. Fortalecidos e integrados ao projeto político, tornaram-se canais de mobilização e sustentação do poder. Essa aliança redefiniu a política argentina, criando um vínculo duradouro entre movimento operário e Estado. Ao mesmo tempo, gerou antagonismos intensos. Elites tradicionais, setores médios e parte das forças armadas viam o peronismo como ameaça à ordem, à propriedade e às hierarquias estabelecidas. A figura de Eva Perón
desempenhou papel crucial nesse processo. Sua atuação ampliou a dimensão simbólica do movimento, conectando o discurso político à assistência social e ao apelo emocional. Para milhões, ela personificava a promessa de dignidade e ascensão. Para opositores, representava o excesso e a personalização do poder. Sua presença consolidou o caráter afetivo do peronismo, transformando política em experiência vivida. O surgimento do peronismo rompeu definitivamente com o sistema fechado que dominara o país por décadas. Ele abriu as portas da política para setores antes excluídos, mas também inaugurou uma polarização profunda e duradoura. A partir desse momento, a Argentina deixaria de ser apenas um país dividido entre porto e interior ou elites e províncias. Passaria a ser marcada por uma clivagem política e emocional que atravessaria gerações, redefinindo o sentido de pertencimento, poder e identidade nacional. A chegada de Juan Domingo Perón ao poder marcou uma inflexão profunda na história argentina, transformando o peronismo de força emergente em projeto de governo. Seu período à frente do Estado redefiniu a relação entre política, economia e sociedade, estabelecendo um modelo que buscava conciliar crescimento industrial, justiça social e soberania nacional. Ao mesmo tempo, esse projeto ampliou antagonismos e consolidou uma identidade política tão forte que passaria a organizar a vida pública por décadas. O governo peronista colocou o Estado no centro da economia. A industrialização ganhou impulso por meio de investimentos públicos, proteção ao mercado interno e fortalecimento de empresas estatais. A ideia era reduzir a dependência externa, gerar empregos urbanos e criar uma base produtiva capaz de sustentar o desenvolvimento nacional. Esse esforço encontrou resultados visíveis no curto prazo, ampliando a produção industrial e elevando o consumo popular. As políticas sociais foram o eixo mais marcante do período. Direitos trabalhistas foram ampliados, salários aumentaram e benefícios como férias remuneradas, previdência e assistência social tornaram-se parte da experiência cotidiana de milhões de trabalhadores. O Estado passou a se apresentar como garantidor de dignidade e inclusão, e essa mudança alterou profundamente a percepção que amplos setores tinham da política. Pela primeira vez, o governo era visto como aliado direto do trabalhador comum. Essa transformação, no entanto, veio acompanhada de forte concentração de poder. O controle sobre sindicatos, meios de comunicação e instituições ampliou-se, reduzindo o espaço para a oposição organizada. Conflitos com setores empresariais, com parte da igreja e com grupos políticos tradicionais intensificaram-se à medida que o governo buscava consolidar sua autoridade. A polarização tornou-se característica permanente do período. Eva Perón continuou a desempenhar papel central, ampliando a dimensão simbólica do governo. Sua atuação na assistência social e sua conexão emocional com os trabalhadores reforçaram o vínculo afetivo entre o peronismo e as massas. Ao mesmo tempo, sua figura acentuou a personalização do poder, transformando líderes políticos em símbolos quase míticos de pertencimento e lealdade. O peronismo no poder construiu mais do que políticas públicas, construiu uma identidade. Ser peronista passou a significar mais do que apoiar um governo específico, tornando-se uma forma de se posicionar social e politicamente. Esse legado atravessaria quedas, proscrições e retornos, moldando o debate nacional muito além do tempo de Perón no governo. Ao final desse ciclo, a Argentina havia mudado de forma irreversível. O Estado era mais presente, os trabalhadores mais organizados e a política mais emocional e polarizada. O projeto peronista deixava conquistas concretas e conflitos abertos, estabelecendo as bases de uma disputa que definiria o futuro do país, como equilibrar inclusão social, pluralismo político e estabilidade institucional em uma sociedade profundamente mobilizada. A queda de Perón não significou o encerramento de seu projeto, mas o início de uma das fases mais instáveis da história argentina. O que se seguiu foi um longo período marcado por golpes de Estado,
governos frágeis, proscrições políticas e uma polarização crescente que atravessava a sociedade de forma profunda. O peronismo, longe do poder, continuou sendo a principal força política do país, mas agora atuando sob repressão, censura e exclusão formal do sistema institucional. A proscrição do peronismo criou uma contradição estrutural. Milhões de cidadãos eram impedidos de apoiar eleitoralmente o movimento com o qual se identificavam. As eleições, quando ocorriam, produziam governos com legitimidade limitada, incapazes de representar a totalidade da sociedade. Essa exclusão alimentou ressentimento, radicalização e uma permanente sensação de injustiça política, corroendo a estabilidade institucional desde a base. As Forças Armadas passaram a atuar como árbitro recorrente da política. Intervenções militares eram justificadas como necessárias para restaurar a ordem, conter o conflito social ou proteger valores considerados ameaçados. Na prática, isso consolidou a ideia de que o poder civil era sempre provisório, condicionado à aprovação tácita dos quartéis. A alternância democrática perdeu consistência e o país passou a viver em ciclos de expectativa e frustração. Ao mesmo tempo, a sociedade se tornava cada vez mais politizada. Sindicatos, movimentos estudantis e organizações sociais ampliaram sua atuação, enquanto os setores conservadores reagiam com temor e hostilidade. A política deixou de ser apenas disputa institucional e passou a ocupar o cotidiano, as relações familiares e a vida cultural. O país dividia-se entre identidades políticas rígidas, dificultando qualquer consenso duradouro. Tentativas de conciliação ocorreram, mas esbarraram na desconfiança mútua e na ausência de regras compartilhadas. Governos civis buscavam negociar com o peronismo e com os militares, enquanto enfrentavam crises econômicas recorrentes. A instabilidade econômica reforçava a instabilidade política, criando um círculo vicioso difícil de romper. Esse período consolidou uma cultura de exceção. A ideia de normalidade democrática tornou-se frágil e a violência política passou a ser vista por alguns setores como meio legítimo de ação. O pós-Perón não foi apenas uma fase de transição mal resolvida, mas um tempo em que a Argentina se acostumou a viver sem garantias plenas de representação, preparando o terreno para confrontos ainda mais extremos que viriam a seguir. O golpe de 1976 inaugurou o período mais sombrio da história argentina contemporânea. Diferentemente de intervenções militares anteriores, a ditadura que se instalou não se limitou a substituir governos civis ou reorganizar a economia. Ela implementou um projeto de repressão sistemática, planejada e contínua, que teve como objetivo eliminar toda forma de oposição real ou potencial, remodelando a sociedade pelo medo e pelo silêncio. O regime construiu um aparato repressivo clandestino, operando à margem da lei e fora de qualquer controle público. Prisões ilegais, centros de detenção secretos, tortura e desaparecimentos tornaram-se práticas recorrentes. Pessoas eram arrancadas de suas casas, locais de trabalho ou universidades, sem qualquer explicação formal. A incerteza passou a ser parte da vida cotidiana, pois não havia registros, julgamentos ou garantias. O medo não era apenas individual, mas coletivo. A repressão não se limitou a militantes armados ou organizações políticas. Estudantes, professores, jornalistas, sindicalistas e cidadãos comuns foram atingidos. A lógica do regime baseava-se na ideia de inimigo interno difuso, o que ampliava o alcance da violência e justificava ações arbitrárias. A sociedade foi pressionada a se adaptar, muitas vezes optando pelo silêncio como estratégia de sobrevivência. Paralelamente, a ditadura promoveu uma reestruturação econômica profunda. Políticas de abertura financeira, endividamento externo e desindustrialização alteraram a base produtiva do país. O Estado reduziu seu papel na proteção social, enquanto ampliava mecanismos de controle. O resultado foi o aumento da desigualdade, o enfraquecimento do mercado interno e a transferência de recursos para setores financeiros, criando problemas que persistiriam após o fim do regime. O impacto social foi devastador e duradouro. Famílias inteiras foram marcadas pela ausência
pela busca interminável por respostas e pela dor não elaborada. Organizações de direitos humanos emergiram como vozes de resistência moral, preservando a memória em um contexto de censura e negação oficial. A luta por verdade e justiça começava ainda sob a repressão. Quando a ditadura se aproximava do fim, a Argentina era um país profundamente ferido. Instituições estavam desacreditadas, a economia fragilizada e a confiança social corroída. O regime havia imposto ordem pela violência, mas ao custo de uma ruptura moral que deixaria marcas profundas na memória coletiva. O desafio que se colocava não era apenas retornar à democracia, mas reconstruir laços sociais em uma sociedade traumatizada pelo terror de Estado. No início da década de 1980, a ditadura militar argentina enfrentava um esgotamento profundo. A repressão havia destruído o tecido social. A economia estava fragilizada pelo endividamento e pela desindustrialização, e a legitimidade do regime se encontrava em colapso. Foi nesse contexto de desgaste interno que a liderança militar apostou em uma saída desesperada: a recuperação das Ilhas Malvinas por meio da força. A decisão buscava reativar o nacionalismo, silenciar críticas e reconstruir apoio popular em torno de uma causa histórica sensível. A mobilização inicial produziu um breve efeito de coesão. Manifestações de apoio tomaram as ruas, alimentadas por censura, propaganda e pela expectativa de uma vitória rápida. No entanto, a realidade do conflito revelou rapidamente a distância entre o discurso oficial e a capacidade militar do país. Tropas mal preparadas, logística deficiente e decisões estratégicas frágeis expuseram jovens soldados a condições extremas, enquanto o comando mantinha uma narrativa irrealista de controle. A derrota foi rápida e incontornável. O impacto psicológico foi profundo. A guerra não apenas falhou em restaurar o prestígio do regime, como acelerou sua deslegitimação. A imagem das Forças Armadas, já abalada pela repressão interna, sofreu um golpe definitivo. A ferida nacional abriu-se em múltiplas camadas, pela perda do conflito, pelo sofrimento dos combatentes e pela constatação de que a guerra havia sido usada como instrumento político. O colapso do regime tornou-se inevitável. A derrota nas Malvinas expôs a incapacidade dos militares de governar e abriu espaço para a reorganização política. A transição para a democracia ocorreu sob pressão social intensa, marcada pela exigência de liberdade, participação e respostas sobre os crimes do passado. O retorno do governo civil representou um alívio coletivo, mas também o início de um período de enormes desafios. A guerra deixou um legado ambíguo. Por um lado, reforçou o compromisso democrático ao afastar definitivamente os militares do poder político direto. Por outro, consolidou uma dor nacional persistente, associada à memória dos mortos, dos sobreviventes e da manipulação sofrida pela sociedade. A causa das Malvinas continuaria presente no imaginário coletivo, mas agora separada da legitimidade do regime que a instrumentalizou. Com o fim da ditadura, a Argentina entrava em uma nova etapa histórica. A tarefa não era apenas governar, mas reconstruir a confiança em instituições, enfrentar o passado recente e lidar com uma economia fragilizada. A democracia retornava não como vitória plena, mas como necessidade vital, marcada pela consciência de que a violência de Estado e a aventura militar haviam levado o país a um dos pontos mais baixos de sua história. O retorno da democracia abriu um ciclo de esperança e reconstrução institucional, mas também expôs a dimensão dos problemas acumulados ao longo de décadas. O novo governo civil assumiu com a missão de restaurar liberdades, reativar a vida política e enfrentar o legado da ditadura, ao mesmo tempo em que lidava com uma economia profundamente desequilibrada. A democracia retornava, mas não trazia soluções imediatas para a crise material que afetava o cotidiano da população. No plano político, houve um esforço deliberado para fortalecer instituições, garantir direitos civis e estabelecer limites claros à atuação das Forças Armadas. A busca por verdade e justiça tornou-se parte central da agenda pública, sinalizando uma ruptura simbólica com o autoritarismo.
Esse processo ajudou a reconstruir a confiança democrática, mas também gerou resistências e tensões, pois tocava em feridas ainda abertas e interesses poderosos. Economicamente, o cenário era adverso. A inflação elevada corroía salários, desorganizava contratos e criava a sensação permanente de instabilidade. Tentativas de controle de preços, ajustes fiscais e renegociação de dívidas produziram resultados limitados. A hiperinflação, em especial, marcou o fim da década com intensidade dramática, afetando a vida cotidiana, enfraquecendo o governo e aprofundando a descrença na capacidade do Estado de garantir previsibilidade econômica. A década seguinte trouxe uma mudança de estratégia. Reformas estruturais foram implementadas com rapidez, buscando estabilizar a moeda, atrair investimentos e reinserir o país no sistema financeiro internacional. Privatizações, abertura comercial e reformas regulatórias alteraram profundamente o papel do Estado na economia. A estabilização monetária trouxe alívio imediato, reduzindo a inflação e restaurando algum grau de confiança. No entanto, essas reformas tiveram custos sociais significativos. O desemprego aumentou, setores industriais enfraqueceram e a desigualdade se aprofundou. A promessa de modernização convivia com a exclusão de amplas parcelas da população, criando um novo tipo de vulnerabilidade social. A estabilidade monetária, embora real, mostrou-se dependente de condições externas e de endividamento crescente. Esse período consolidou um paradoxo central da democracia argentina. As instituições políticas tornaram-se mais sólidas e a alternância de poder se normalizou, mas a economia permaneceu instável e desigual. A experiência ensinou que a democracia, embora indispensável, não garantia por si só prosperidade ou justiça social. O desafio de conciliar estabilidade econômica, inclusão e soberania continuava em aberto, preparando o terreno para novas crises e redefinições no início do século seguinte. No início do século XXI, a Argentina viveu uma das crises mais profundas de sua história, resultado direto da combinação entre fragilidade estrutural, endividamento crescente e um modelo econômico incapaz de absorver choques externos. O colapso não foi repentino, mas o desfecho de um processo de desgaste prolongado que corroeu a confiança nas instituições, no sistema financeiro e na própria ideia de estabilidade prometida nos anos anteriores. A economia entrou em paralisia. A falta de crédito, o desemprego elevado e a recessão prolongada atingiram duramente a população. O sistema bancário tornou-se o símbolo da ruptura, quando restrições severas ao acesso ao próprio dinheiro foram impostas. Para milhões de pessoas, a sensação foi de expropriação direta, de quebra do contrato básico entre cidadãos e Estado. A confiança, elemento invisível que sustenta qualquer economia, desmoronou de forma abrupta. A crise rapidamente transbordou para o campo social e político. Protestos massivos tomaram as ruas, expressando raiva, medo e desespero. A repressão a essas manifestações agravou ainda mais a situação, aprofundando a percepção de que o sistema político havia perdido o contato com a realidade da população. Em poucos dias, sucessivos presidentes deixaram o cargo, evidenciando um colapso completo da governabilidade. O impacto social foi devastador. A pobreza se expandiu rapidamente. Famílias perderam economias inteiras e a informalidade tornou-se estratégia de sobrevivência. Redes comunitárias, trocas diretas e formas alternativas de organização emergiram como resposta à ausência de soluções institucionais imediatas. Ao mesmo tempo, o trauma coletivo deixou marcas profundas na memória social, reforçando a desconfiança em relação a bancos, políticos e promessas de estabilidade fácil. Politicamente, o colapso de 2001 representou um ponto de inflexão. O consenso em torno das reformas dos anos anteriores foi definitivamente rompido. A sociedade passou a questionar abertamente o modelo econômico, a relação com o mercado financeiro internacional e o papel do Estado. A crise não apenas destruiu um arranjo, mas abriu espaço para a busca de novos caminhos, ainda indefinidos naquele momento. O país saiu do colapso fragmentado, empobrecido e desconfiado, mas também politicamente desperto.
A experiência de 2001 redefiniu os limites do aceitável e deixou claro que estabilidade sem inclusão e sem legitimidade social é sempre provisória. A Argentina, mais uma vez, se via obrigada a se reinventar a partir de ruínas, carregando consigo o peso de uma crise que não era apenas econômica, mas profundamente moral e institucional. Após o colapso de 2001, a Argentina iniciou um processo de recuperação que combinou reconstrução econômica, redefinição do papel do Estado e reativação da política como espaço de disputa aberta. O kirchnerismo emergiu nesse contexto como resposta à crise de legitimidade do período anterior, propondo um modelo que priorizava crescimento com intervenção estatal, recomposição social e afirmação de soberania. Esse projeto marcou profundamente o país, tanto pelos resultados obtidos quanto pelas tensões que reativou. Nos primeiros anos, a recuperação foi significativa. A combinação de condições externas favoráveis, renegociação de dívidas e políticas voltadas ao mercado interno permitiu crescimento rápido, redução do desemprego e melhora nos indicadores sociais. O Estado retomou protagonismo na economia, ampliando investimentos, políticas sociais e presença regulatória. Para amplos setores da população, esse período representou a saída concreta da crise e a sensação de reconstrução nacional. Ao mesmo tempo, o kirchnerismo adotou uma narrativa política fortemente polarizadora. O discurso enfatizava conflitos entre modelos de país, colocando o governo como defensor do interesse popular contra elites econômicas, setores financeiros e meios de comunicação críticos. Essa estratégia consolidou uma base de apoio leal, mas aprofundou divisões sociais e políticas. A política voltou a ser vivida de forma intensa e emocional, reativando clivagens históricas, conflitos com setores do campo, disputas sobre controle de preços, inflação persistente e restrições cambiais tornaram-se marcas do período. A economia passou a enfrentar limites estruturais, com dificuldades para sustentar crescimento contínuo sem gerar desequilíbrios. A inflação retornou como problema crônico, corroendo ganhos e alimentando insatisfação, especialmente entre setores médios urbanos. O kirchnerismo também deixou legado importante no campo dos direitos humanos e da memória histórica, fortalecendo políticas de justiça e reconhecimento do passado autoritário. Essas ações tiveram impacto simbólico profundo, mas também reforçaram antagonismos com setores que viam nelas uso político da história recente. Ao final desse ciclo, a Argentina encontrava-se novamente dividida. A recuperação inicial havia dado lugar a um cenário de estagnação relativa, inflação elevada e disputa permanente sobre rumos econômicos e institucionais. O kirchnerismo não encerrou a lógica de ciclos argentinos, mas a reconfigurou. O país seguia oscilando entre crescimento e crise, inclusão e instabilidade, consenso e polarização, mostrando que a pergunta sobre qual modelo de desenvolvimento poderia finalmente romper esse padrão continuava sem resposta definitiva. A história da Argentina, marcada por períodos de crescimento, crises e reinvenções, chega ao século XXI com uma série de desafios que refletem as questões estruturais que acompanham o país desde seus primeiros dias de formação. Mesmo sendo uma nação rica em recursos naturais e com uma população qualificada, a Argentina segue presa em ciclos econômicos de instabilidade, onde a confiança nas instituições, a gestão da dívida e os ajustes fiscais são problemas recorrentes. A dívida externa continua sendo um peso significativo para o país, que, apesar de ter tentado renegociar sua posição em diversas ocasiões, continua refém de um sistema financeiro internacional que impõe restrições e custos elevados. As sucessivas crises de dívida e as tentativas frustradas de estabilização econômica, como os pacotes de austeridade, têm alimentado uma sensação de desesperança entre a população. A inflação, também persistente, continua corroendo o poder de compra e gerando um cenário de insegurança econômica para milhões de cidadãos, especialmente nas camadas mais pobres. No entanto, ao lado da crise econômica, a Argentina enfrenta desafios políticos que nunca foram completamente resolvidos.
O país segue profundamente dividido entre diferentes modelos de desenvolvimento, entre o Estado intervencionista e a visão liberal que busca maior integração ao mercado global. O kirchnerismo, por exemplo, propôs um modelo mais voltado para o controle estatal da economia e para a inclusão social, mas também trouxe à tona profundas polarizações. A disputa sobre qual modelo adotar continua a ser a principal questão política, com a sociedade dividida entre os defensores de um capitalismo mais globalizado e os que advogam por um projeto mais autossuficiente e voltado para o bem-estar social. Além disso, o país lida com o desafio da desigualdade, que continua a ser um obstáculo para a coesão social. A concentração de riqueza em determinadas regiões e setores, especialmente em Buenos Aires, contrasta com a pobreza persistente em muitas províncias. Essa disparidade regional histórica, desde o período colonial, ainda determina quem tem acesso a oportunidades e quem permanece marginalizado no sistema econômico e político. A memória histórica também desempenha um papel crucial na política argentina. As cicatrizes deixadas pela ditadura militar, com seus desaparecimentos e repressão, ainda estão presentes no discurso público, com a sociedade tentando reconciliar o trauma do passado com os desafios do presente. O processo de justiça e memória continua, e a luta por respostas sobre o que aconteceu durante os anos de repressão ainda é uma causa importante para setores significativos da sociedade. No entanto, ao olhar para o futuro, a Argentina parece presa em um ciclo de reinvenções. A cada nova crise, novos modelos são propostos, mas nenhum parece trazer a estabilidade permanente que o país tanto busca. A questão que permeia toda a história da Argentina, como garantir o crescimento sem repetir os mesmos erros do passado, continua a ser uma pergunta sem resposta clara. O país, que já foi um dos mais ricos do mundo, ainda busca uma fórmula para equilibrar suas riquezas, suas divisões internas e sua complexa relação com o mercado global. A Argentina moderna, portanto, carrega a herança de seu passado, com suas conquistas e falhas. Ela é uma nação que constantemente se reinventa, mas também uma nação que nunca deixa de enfrentar seus próprios dilemas estruturais. A luta por uma identidade nacional sólida, equilibrando as tensões entre inclusão social, crescimento econômico e soberania, é uma jornada que se estende desde seus primeiros passos e que, até hoje, continua sem um fim definitivo. A pergunta final permanece: como um país com tanto potencial continua repetindo seus ciclos de crise e reinvenção sem alcançar estabilidade duradoura? Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.